Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que está passando aí no YouTube e acessou o meu canal Tarcísio Rabelo, convido você a se inscrever. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta os meus vídeos, comente o que você está achando e me ajude a cada vez mais crescer aqui na plataforma do YouTube. Vídeos também exclusivos lá no Kawaii, Instagram, Facebook. Convido você também a estar comigo nessas redes sociais também. Aqui tudo para falar de Corinthians. Domingo sem futebol, sábado sem futebol, final de semana sem graça, sem a presença do Corinthians. Sem a presença do futebol. Dizem que o Brasil é o país do futebol, mas quando não tem futebol, não tem graça, não adianta. Data FIFA, eu entendo a data FIFA para poder. A seleção brasileira estreou na última sexta-feira nas eliminatórias para a Copa do Mundo, vai jogar terça-feira contra o Peru lá em Lima. Precisa pausar, é bom para os times treinar, recuperar jogadores lesionados, dá tempo de entrosar um pouco mais a equipe. Esse negócio de entrosar a equipe, para mim, não funciona agora. Para mim, entrosar a equipe é lá no início do ano, quando tem pré-temporada, quando você vai fazer toda a preparação para a temporada lá. Por isso chama-se pré-temporada. É lá que tem que entrosar o time. E nos primeiros jogos, no decorrer dos jogos, ali sim, você faz entrosa o time. E depois que entrosou o time, agora nós estamos no mês de setembro, aí vai querer entrosar, pausar para entrosar o time. Quem pensa dessa forma está redondamente enganado e errado, né? Não tem que entrosar o time. É para dar um descanso, um fôlego para o resto do ano que vem por aí. Aí sim, né? Eu até entendo essas pausas aí por isso. Mas para nós, torcedores que gostamos de futebol, que amamos o futebol, não tem. Agora sim, estamos... Hoje tem jogo, as Brabas estão jogando, Corinthians e Ferroviária decidem o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Corinthians está vencendo por 2-1, o jogo já está aos 48 do segundo tempo. 2-1 para o Corinthians. Corinthians pronto para ganhar mais um título brasileiro no futebol feminino. Vamos falar muito sobre o Corinthians, notícias que eu acabei de apurar do Corinthians, que é muito importante para nós aqui, corintianos, né? Vamos dizer assim. Gabriel Moscardo, eu fiz uma relação aqui, eu quero falar sobre isso com vocês. Falar um pouco sobre Gabriel Moscardo. Ele não fica no Corinthians para a próxima temporada. Assim que ele completar os 18 anos, com certeza ele já estará negociado com algum clube da Europa. Dois clubes em especial brigam por ele, é o Chelsea da Inglaterra e o Barcelona lá da Espanha. Os dois times grandíssimos, gigantes, brigando pelo Gabriel Moscardo, e ele, a sua família, o seu staff vão decidir qual será o futuro do garoto. Que vai embora, isso é fato. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque é um craque de bola, uma joia. Isso graças ao Vanderlei Luxemburgo, que descobriu esse garoto, descobriu o Wesley, um monte de jogador, Murilo, que já foi vendido. Ou seja, graças ao Vanderlei Luxemburgo, que quero falar também um pouco do Vanderlei daqui a pouco para vocês. Mas o Moscardo vai render uma boa grana para o Corinthians. O Corinthians tinha uma meta de venda de jogadores para esse ano, quase que dobrou a meta, né? Devido às vendas que o Corinthians fez. Desde o início do ano vem vendendo jogadores, todos da base, exceto o Roger Guedes, que não era da base do Corinthians. O resto, todos da base vendendo. O Duílio só pensa em vender, vender e vender. Contratar que é bom, nada. Eu quero só ver o final do ano, quando forem apresentar o balancete do Corinthians, qual será a dívida atual do clube. Eu quero saber como estará o ano de 2023, se estará no azul ou no vermelho. Quero só ver, de tanta venda de jogadores. Acabamos de bater um recorde de público na Neoquímica Arena, mais de 1 milhão de torcedores na Neoquímica Arena, né? Eu quero só ver
Para onde vai a renda do Corinthians? Para onde vai a venda de jogadores? Quero só ver, eu vou ficar de olho para ver essa renovação em transparência, que de renovação em transparência não tem nada, ok? Vamos esperar para ver qual será o balancete final de Corinthians e para esse ano de 2023. Só falando para vocês, 50 minutos, quase 51 minutos do segundo tempo, Corinthians vai vencendo a Ferroviária por 2-1, prestes a ser campeã brasileira de futebol feminino, o Corinthians, né? Tô acompanhando aqui, terminando o jogo eu falo para vocês em primeira mão, tá? O Moscardo já disse para vocês que vai embora um volante de classe, um volante assim de altíssimo nível e infelizmente não dá para segurar mesmo. Mas o Corinthians já prepara um substituto para o Gabriel Moscardo. O nome dele é Luiz Augusto, o Bahia. Ele é um jogador finíssimo, muito bom de bola, que vem enchendo os olhos dos torcedores corintianos, da comissão técnica do Corinthians, e ele com certeza será integrado ao elenco no final do ano, já para a pré-temporada do ano que vem. Em primeira mão, final de jogo, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2-1 e sagrou-se campeão brasileiro de futebol feminino mais uma vez. Se eu não me engano, o 5º título do Corinthians no futebol feminino. Mas voltando, parabéns às meninas, né? Dá os parabéns a elas que venceram e venceram bonito a Ferroviária de Araraquara, 2-1. A Ferroviária sempre foi difícil de vencer e o Corinthians conseguiu vencer. O Bahia vai ser o substituto do Moscardo para o ano que vem. Junto com ele, o Breno Bidon também vai vir para o time principal o ano que vem. É um garoto muito bom de bola, meio-campista. Ele é meio-campista, um segundo volante, joga também de meio atacante. É um muito bom jogador, está enchendo os olhos da comissão técnica e com certeza será integrado ao elenco o ano que vem. O Corinthians, quero falar um pouco de Vanderlei Luxemburgo agora. O Corinthians joga as semifinais da Sul-Americana contra o Fortaleza, passando, penta. O Corinthians ganhou o 5º título, está confirmado aqui, o 5º título brasileiro feminino, o 4º consecutivo, hein? Parabéns, meninas. Brilhante. O Luxemburgo vai disputar as semifinais da Sul-Americana contra o Fortaleza, passando pelo Fortaleza, indo para a final, independente do resultado, ganhando a Sul-Americana ou não, o Vanderlei Luxemburgo com certeza não ficará no Corinthians para o ano que vem. E eu também, se fosse o Vanderlei Luxemburgo, diante de tanta pressão que ele sofre, principalmente da imprensa, eu também não ficaria. Ele não precisa passar por tudo isso que tem passado ultimamente. Ele levantou o Corinthians, ele pegou o elenco, é só vocês lembrarem quando ele chegou no Corinthians. O Corinthians era um time completamente destruído, um time sem comando, um time sem preparo físico, não tinha técnica, não tinha nada. O Corinthians era um barco à deriva, assim que era o Corinthians antes do Luxemburgo. Ele acerta o time, ele descobre joias, ele sobe garotada da base para o elenco principal, faz um excelente time, aí a diretoria vende os jogadores, acaba com o trabalho dele e com certeza ele não vai ficar. Não vai ficar. Porque tanto a situação como a oposição, cada um deles já tem o seu técnico em vista. André Negão, que esse cara, eu peço muito a Deus que ele não vença a eleição, vem com o Mano Menezes, né? Como se o Mano Menezes fosse um Ancelotti, fosse um Mourinho, fosse um Guardiola, e não é nada. Quem é o Mano Menezes hoje? Não é nada. Tanto é que está desempregado. Se fosse bom, não estaria desempregado. E o Augusto Melo, que eu torço muito para ele, para que ele vença essas eleições. Se ele vencer, ele diz que vai investir no Tite. Dificilmente o Tite volta para o Corinthians, mas ele diz que vai investir no Tite, né?
boa sorte, Augusto Melo, tomara que você vença essas eleições e mude a história do Corinthians, um time gigante, acabamos de ser pentacampeões do futebol feminino, acabamos de ser penta e só vemos bagunça no Corinthians. Uma desordem, é um time, é um clube sem comando. Não tem presidente, o presidente lá é inexistente, ele não funciona, não existe o presidente do Corinthians. Por isso eu torço muito para que você, Augusto Melo, vença as eleições. E o Luxemburgo, você vencendo, Augusto Melo vencendo, ou a situação vencendo, o Luxemburgo não fica, e ele não precisa disso. Ele fez o papel dele, fez muito bem feito o papel dele no comando do Corinthians. Obrigado, Vanderlei Luxemburgo, porque eu tenho certeza que você não vai ficar. Ainda vamos falar muito de você enquanto você estiver no comando técnico, mas mesmo vencendo a Sul-Americana, acredito que o Luxemburgo não fica no Corinthians para 2024. E para finalizar, quero falar assim e dar todo o meu apoio ao Augusto Melo, candidato da oposição à presidência do Corinthians, porque não dá mais para ficarmos com essa chapa Renovação e Transparência. Não dá mais. Infelizmente, essa chapa Renovação e Transparência, ela afundou o Corinthians. 15 anos no poder e o Corinthians hoje tem uma dívida de R$1 bilhão, graças a essa Renovação e Transparência. Aí vem o ex-presidente André Sanches com a maior cara de pau dizendo que o Corinthians não precisa de SAF, que o Corinthians é autossuficiente, não precisa disso. Só precisa de boa gestão. Ou seja, ele mesmo está dizendo que o Corinthians não foi bem administrado durante esses 15 anos dessa chapa horrível, Renovação e Transparência. Porque se fosse bem administrado, conforme ele disse, o Corinthians não estaria com essa dívida de R$1 bilhão. O Corinthians teria R$1 bilhão de lucro por ano. Mas, graças à má administração, más contratações de jogadores, né? O Corinthians hoje tem essa dívida gigantesca e o Augusto Melo vai entrar para poder acertar todos esses problemas do Corinthians. Eu tenho certeza e desde já eu apoio o Augusto Melo para presidente. Não sou igual certos jornalistas que tem por aí, que tem e vivem, que tem canal aqui no YouTube, que vivem de Corinthians, né? E na hora de se posicionar fica em cima do muro. Eu sou jornalista, eu não posso ir nem por um lado nem por outro, mas vive de Corinthians, diz que ama o Corinthians. Só o fato de falar que ama o Corinthians tem que torcer por Augusto Melo. Não tem outro. Né? Como que diz que ama o Corinthians e fica em cima do muro? Você já pensou? Tem que apoiar, tem que torcer mesmo para que a oposição vença, Augusto Melo vença e mude a história do Corinthians. E eu confio muito em você, Augusto Melo. Tomara que você vença as eleições. Finalizando domingo, sem futebol, a não ser as brabas, 5º título do Corinthians do Brasileiro, e finalizo parabenizando as meninas do Corinthians com mais um título. Arthur Elias se despedindo do time feminino, vai dirigir a seleção brasileira com todos os méritos. 4º título seguido do Corinthians no futebol feminino. Parabéns às meninas, parabéns ao Arthur Elias. E é isso aí, me encerro com o Corinthians sendo pentacampeão brasileiro de futebol feminino. Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians!